gente, todo mundo pronto para mais uma aula de MacFlu? Para estudar para essa provinha que tá chegando? Vamos lá? Hoje eu prometo que o assunto não vai ser difícil, tá, gente? Hoje a gente vai dar uma olhada em análises adimensionais, tá? Análise adimensional é importante para a gente enxergar como alguns fenômenos se comportam sem ter que ficar fazendo muitos experimentos para enxergar o que está acontecendo, tá? Vocês devem ter o exemplo magnífico aí do nosso número de Reynolds, né? Provavelmente vocês têm aula de laboratório de MacFlu, então o professor de MacFlu de Lab provavelmente já conversou bastante sobre Reynolds. E Reynolds conversa, né? E com Reynolds fala pra gente alguns parâmetros, algumas informações bem importantes sobre como que está sendo o comportamento do escoamento desse fluido. Tá? E hoje a gente vai enxergar como a gente consegue descobrir como encontrar alguns números adimensionais e enxergar uma técnica de como a gente consegue fazer isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber antes de ir atrás de números adimensionais é entender o que é uma grandeza adimensional, né? Então, vou pegar primeiro aqui uma grandeza física, tá? Todo mundo conhece a força. Força é uma grandeza adimensional? Então, bom, força pode ser escrita também, né, como massa vezes aceleração, famosa. E, bom, a gente sabe que força, né, é dado em newtons, a massa é dado em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, claramente aqui a gente já consegue ver que não é uma grandeza adimensional, porque força tem que ser escrita seguindo alguma unidade, tá? Essa unidade ela vai falar se a grandeza ela é adimensional ou não. Então, no caso, força, ela está acompanhada de uma unidade, nesse caso, newtons, né, no SI. E newtons também pode ser escrita como massa vezes aceleração, né? Ou seja, newton é a mesma coisa que eu falar que, por exemplo, uma força sendo aplicada de 50 newtons, eu também posso falar que essa força está sendo igual a 50 kg vezes metro por segundo ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Newton é meio que uma junção do quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Essa é a dimensão de Newton. Então, não, a princípio, força não é uma grandeza adimensional. Entretanto, né, de novo, como eu havia dito já, você conhece também o número de Reynolds. O número de Reynolds, o professor fala bastante para vocês, que é uma grandeza adimensional. Como que a gente consegue definir de fato se Reynolds é dimensional ou não? Bom, antes disso a gente tem que definir primeiro o que são as dimensões básicas, tá? Dimensões básicas são um jeito de se expressar qualquer grandeza física do planeta e do universo em função dessas dimensões. Então, aqui as dimensões que a gente tem, né, pro nosso SI são m para massa, L para comprimento, T para tempo e θ para temperatura. Bom, vamos voltar lá para a força rapidinho, lembrando, né, dimensões básicas, massa, comprimento e tempo. Temperatura a gente não vai usar aqui hoje, tá? Mas é bom deixar aí anotadinho caso caia na prova. Então, vamos decorar massa, comprimento e tempo. Vamos voltar aqui para a nossa força? Bom, força é igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe que força é expressa em Newton, mas a gente não quer saber como que a força está em Newton. Vamos tentar colocar Newton nessas dimensões básicas. Bom, força é igual a massa vezes a aceleração. Massa é em quilograma. Opa, uma dimensão básica já, né? Quilograma. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Opa, também já está escrito em funções das dimensões básicas, né? Aceleração metro é o comprimento e segundos ao quadrado é tempo. Então, massa, comprimento, tempo. Então, esse é o jeito de você escrever a grandeza física força em função das dimensões básicas. Se a gente fizer isso para Reynolds, vai acontecer uma coisa bem interessante. Então, vamos lá para o Paint rapidinho, a gente já se vê de novo. Bom, então, já escrevi aqui as nossas unidades básicas, tá? As nossas dimensões básicas, M, L, T, θ. Lembrando que M é para massa, L é para comprimento, T para tempo e θ para temperatura, tá? Então, vamos começar. A gente quer encontrar se Reynolds é de fato um número adimensional. Então, Reynolds, ou Reinaldo para os íntimos, ele pode ser escrito como Rho vezes V vezes D sobre Mi. Então, também lembrando que Rho, densidade, V é a velocidade de escoamento, D é o diâmetro do tubo, tá, que a gente está analisando o escoamento, e Mi é a viscosidade dinâmica. Dinâmica, lembra sempre do dinâmico, não é a viscosidade cinemática.
Então, como que a gente escreve cada um desses parâmetros aqui de Reynolds em função de uma dimensão básica? A gente vai ter que pegar cada um desses parâmetros e ver como ele se comporta em função de uma dimensão básica. Então, vamos começar aqui na direita com o ρ. Densidade, vocês já sabem, né? Densidade é a mesma coisa que massa sobre volume. Só que massa já está na nossa dimensão básica, né? Então já vou colocar aqui o nosso M maiúsculo. E volume, como que a gente pode escrever volume em função de massa, ou comprimento, ou tempo, ou θ? Bom, volume é comprimento, né? Por exemplo, metro cúbico. Metro cúbico é volume. Então, o nosso volume ele é uma medida de comprimento ao cubo. Então, vou substituir esse V por L ao cubo. Medida de comprimento ao cubo. Então, a gente já conseguiu escrever aqui o nosso parâmetro ρ, densidade, em função das nossas dimensões básicas. Beleza? Bem simplesinho, time. Nada muito difícil aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa para o V agora. V é o quê? É a nossa... é metros por segundo, né? Só para não confundir com M, eu vou deixar eu já vou deixar, né, metro, só que o segundo eu vou mudar aqui ainda no meio, tá? Então, L é a medida de comprimento, né? Metro, por exemplo. E segundo ao quadrado é a unidade de tempo. Então, a gente substitui esse S ao quadrado por T quadrado. Pronto, escrevi o nosso parâmetro de velocidade em função das nossas dimensões básicas, em função do sistema MLT. Vamos lá, mais um, D, diâmetro. Diâmetro pode ser escrito, né, no SI como metro, e metro, comprimento, beleza? E Mi, viscosidade dinâmica. Isso aqui pode ficar um pouco mais difícil, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? No sistema internacional, viscosidade dinâmica, ele fica sendo como Pascal vezes segundo. Beleza. Vou mudar até de cor aqui, porque aqui vai ter um passo a passo, pra gente entender. Pascal vezes segundo. Bom, segundo a gente sabe que é T, então já vou deixar aqui o nosso T, né, na nossa dimensão básica. E Pascal, como que a gente consegue descobrir Pascal? Bom, Pascal é força por área, né? Força a gente sabe que é Newton, e área a gente sabe que é metro quadrado, por exemplo. Só que, de novo, escrevendo em dimensões básicas, metro quadrado fica L quadrado. Agora a gente tem que escrever essa força aqui em Newton em dimensões básicas. E a gente viu antes que força é igual a massa vezes aceleração. Massa, quilograma, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, vamos escrever força, que está em Newton, né? Isso aqui está em Newton. Isso parece um Mi. Newton. Como quilômetro, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, Newton, quilograma, vezes... Opa, quilograma eu já vou deixar escrito também nas dimensões básicas, tá? Então, o nosso quilograma vai ser M, que é a unidade de massa. Metro é L, dividido por S ao quadrado, né? Segundo ao quadrado. T quadrado. Só que como está dividindo aqui, né, é só colocar esse menos 2 aqui para indicar que é o inverso. E aí, de novo, multiplicamos pelo tempo, esse tempo aqui, e divide por L quadrado. Pronto. Agora é só fazer uns cortezinhos aqui. L quadrado fica L a menos 1 aqui em cima, e T corta com esse menos 2 para ficar menos 1. Então, rapidinho, e... menos 1. Pronto. Então, a nossa viscosidade dinâmica, escrito em unidades básicas, fica sendo M, L menos 1, T menos 1. Tranquilo, né, gente? Não é difícil. Se você tiver alguma dúvida, putz, não se lembro como que se escreve viscosidade dinâmica, não sei qual que é o SI. Bom, Google, né? Você não está fazendo prova presencial, né? Agradeço a Deus. Mas se você estivesse fazendo presencial, você teria que saber isso de antemão, tá? Na prova, eu não sei se eles costumam dar. Normalmente eles dão, tá? Mas pra garantir, né? Você podia levar aí de conhecimento prévio. Não cola. Conhecimento prévio, tá? Não num papelzinho. Então, já escrevemos todos aqui os nossos parâmetros em dimensões básicas. Agora vamos jogar tudo isso aqui dentro do nosso Reinaldo para ver se realmente vai dar um número adimensional. Então, Reynolds é igual a ρ. ρ é M sobre L. Eu vou colocar tudo aqui já na frente. Não, vou colocar aqui mesmo.
m sobre L3. Velocidade. Velocidade é L sobre T quadrado. D. D é L. Opa, D é só L. E tudo isso dividido por μ. Então, deixa eu colocar aqui. μ. μ é m. L é menos 1, só que o μ já está na parte de baixo. Então, eu vou colocar o L menos 1 e o T menos 1 aqui em cima, tá bom? Então, fica L, T. Vamos ver. L com L com L, L3, beleza? Elevado a zero. M com M e T com... Calma, T2... Opa, gente, pelo amor de Deus, como que vocês me avisaram isso? Gente, calma lá. Velocidade é metro por segundo, não metro por segundo ao quadrado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá bom? Metro por segundo. Velocidade não é aceleração, tá bom, gente? Então, vamos cortar aqui T com T. Pronto, ficou tudo cortado. Então, a gente tem que o nosso Reynolds em MLT fica sendo M a 0, L a 0 e T a 0. Ou seja, realmente, Reynolds é um número adimensional, tá bom, gente? Só comentando um pouco de Reynolds, já que a gente está falando sobre Reynolds aqui especificamente, para que eu quero saber o número de Reynolds, tá? Você tem que saber, principalmente Reynolds, porque ele vai falar para você, ele pode falar para você, se o escoamento ele está sendo turbulento ou laminar. Isso é importante porque determinados parâmetros você só consegue utilizar, né, alguns modelos de cálculo de algumas grandezas do fluido só podem ser calculadas se você souber se aquele regime de escoamento ele está sendo turbulento ou laminar. Vamos definir aqui então, tá bom? Se você calcular o seu Reynolds, né, lembrando que Reynolds você usa essa fórmula aqui, tá? Você tem que ter a densidade, velocidade, diâmetro e viscosidade dinâmica. Se você tiver isso, você calcula o Reynolds. Se o Reynolds der abaixo de 2000, 2000 o quê? 2000 nada. 2000 nada, porque é um número adimensional, tá? Se o Reynolds der abaixo de 2000, você sabe que o escoamento, ele pode ser laminar. Por que pode ser? Porque o ser humano é complicado. Ele sempre dá um jeito de fazer as coisas não serem do jeito que elas devem ser. Então, por exemplo, já teve experimento que foi feito que o Reynolds estava acima de 10.000 e estava dando escoamento laminar. Mas, para a maioria dos escoamentos, tá? Pro básico assim, você assume que se o Reynolds estiver abaixo de 2.000, o escoamento é laminar, tá bom? Se o Reynolds estiver entre 2K, entre 2.000 ou 2.400, você fala que esse escoamento ele está num estado X aí. Vou deixar em aberto por enquanto. E se o Reynolds for maior que 2.400, você fala que o escoamento ele é turbulento, tá? O que significa escoamento laminar e escoamento turbulento? Se você foi se você viu o vídeo, né, porque não está tendo experimento de Make-Flu, se você viu o vídeo de experimento onde o professor ele coloca lá num tubo onde está escoando água, né, tem um tubinho aqui, ele coloca uma tinta aqui, bem nesse ponto, e o escoamento ele está indo nessa direção, né. Se o escoamento está laminar, você percebeu que essa tinta ela segue uma mesma linha de escoamento bem definida, né? Ela não se espalha, ela segue essa linha. Isso significa que todas as partículas elas estão se deslocando de uma maneira organizada para a direita. No escoamento turbulento isso não acontece, né? O professor ele foi aumentando a velocidade, o diâmetro do tubo ele se manteve, a viscosidade da água se manteve e a densidade também. Então, para mudar o Reynolds, o professor ele aumentou a velocidade do fluido. Aumentando a velocidade, você aumenta o número de Reynolds também. E se o número de Reynolds passa de 2.400, a gente tem um escoamento turbulento. E aí a gente vê essa tinta que estava sendo solta aqui, ela não segue mais de uma maneira linear, assim, bonitinha. Vira um absurdo, ela fica se espalhando por todo canto e é justamente o que define o escoamento turbulento.
As partículas elas estão se distribuindo ali, se movimentando de forma aleatória, a gente não consegue prever, e a gente chama isso de um escoamento turbulento. Entre o escoamento turbulento e o laminar, tem um escoamento que a gente não sabe muito bem o que acontece. Tá? Ele é uma mistura de laminar com turbulento. E como a gente não sabe, de fato, se é laminar ou se é turbulento, a gente não fala que a gente não sabe, né? Nós, como engenheiros, a gente sempre dá um jeito de fingir que a gente sabe demais. E nesse caso, a gente fala que a gente sabe que é uma incerteza o que acontece aqui no meio. E essa incerteza a gente chama de escoamento... escoamento de transição. Então, escoamento transitório. Porque nesse escoamento transitório, você vê que acontece tanto o movimento de partículas aleatórias, como no turbulento, mas em algumas partes você vê que esse escoamento ele é laminar. Então a gente chama isso de transitório, porque ele não é nem 100% laminar e nem 100% turbulento, tá bom? Então, esse é o primeiro parâmetro muito importante que a gente tem que saber sobre o número de Reinaldo, e ele vai ser utilizado na prova, tá? Provavelmente o professor vai cobrar isso de vocês. Eita, que a luz limpou sozinha. Ó, próxima coisa que a gente vai tentar fazer aqui, gente, vai ser tentar encontrar esses números adimensionais. Como que a gente encontra eles? Como que faz pra gente identificar eles? O Reynolds foi dado. A gente conseguiu encontrar o número de Reynolds porque ele foi dado. Como que a gente encontra ele? Bom, para isso, primeiro a gente tem que escolher algumas variáveis, alguns parâmetros que a gente quer levar em conta para fazer essas análises. Um teste bastante comum que é feito é tentar encontrar a força de arrasto e ver como que ela varia em função de cada parâmetro. Tá? Então, vamos pegar aqui a nossa força de arrasto. Por que é importante saber a força de arrasto? Porque a força de arrasto vai falar pra gente quanto de energia, mais ou menos, né? Tentar definir, pelo menos, quanto de energia que a gente está perdendo por conta desse fluido estar escoando num determinado tubo, por exemplo. E, assim, essa força de arrasto, ela varia, com ρ, varia com velocidade, varia com diâmetro, varia com viscosidade, enfim. E se a gente fosse pegar para cada aplicação, tentar estudar para cada parâmetro específico, por exemplo, eu quero saber quanto que a força de arrasto é para um ρ específico, um V específico, um D específico e um Mi específico. Aí depois, se você for mudar um desses parâmetros, a força também muda. Então você vai ter que fazer um novo experimento. E se você ficar fazendo muitos experimentos, você vai acabar perdendo tempo e dinheiro. E não é o intuito aqui. Então, vamos tentar identificar essa força sem ter que fazer 10 a quarta experimentos para identificar quanto que vale essa força. Então, a gente vai tentar encontrar, dessa vez, a força em função de ρ, de V, de D, de Mi. Beleza? Vamos escrever cada um desses parâmetros em função, primeiro, aqui das nossas dimensões básicas. Então, força, a gente já sabe que é massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes comprimento vezes T a menos 2. Massa, metro, segundo ao quadrado. Rho é massa sobre volume. L cubo, só que negativo porque é inverso. Velocidade é igual a metro por segundo. Não é segundo ao quadrado, que nem eu fiz a última vez, viu? Diâmetro. Diâmetro é L. Ok? E viscosidade dinâmica, a gente já calculou, né? Que é Pascal por segundo. E passando de volta fica mL menos 1 T a menos 1. Maravilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é avaliar o número de dimensões que a gente tem aqui das nossas variáveis, tá? Das 5 variáveis que a gente tem a dimensão massa, a gente tem a dimensão comprimento e tem a dimensão tempo. Ou seja, já vou deixar aqui que o nosso M, isso aqui não é um M, que o nosso M é igual a 2, tá? M sendo o número de dimensões. E a gente tem que encontrar também o nosso N. N é o número de variáveis que a gente está analisando. Então a gente está analisando 5 variáveis aqui, né? Força, densidade, velocidade, diâmetro e viscosidade. Então, 5 variáveis. Opa, eu coloquei M igual a 2 aqui. Gente, calma. Hoje é quarta-feira.
tô cansado. Tive prova essa semana, então desculpa. Então, N e M. Por que a gente precisa calcular N e M? Para descobrir quantos números adimensionais a gente consegue tirar em função desses parâmetros aqui, tá? Como que a gente vai saber quantos a gente consegue tirar? É fácil, é só você pegar o número de variáveis e subtrair o número de variáveis, oh meu Deus do céu, o número de variáveis e subtrair do número de dimensões que tem no problema, tá? E nesse caso aqui vai ser 2. Ou seja, dessas 5 variáveis aqui eu consigo tirar 2 números adimensionais, ou 2 grupos π, que é como vai ser pedido na prova provavelmente, tá? Grupo π. Bom, para a próxima parte, eu vou montar aqui uma matrizinha que vai ajudar a gente a identificar algumas coisas importantes, tá? Então, deixa eu fazer aqui uma matriz. Essa matriz ela vai ser composta dessa forma. As linhas dessa matriz vão estar... nas linhas da matriz vão estar representadas aqui as nossas dimensões básicas. E nas colunas, as nossas variáveis que a gente quer analisar. Então, força de arrasto, diâmetro, velocidade, densidade e viscosidade. Eu consigo usar essa linha aqui? Vamos ver. Vai ficar torto, gente, mas a ideia principal se mantém, tá? Então, vamos preencher então essa matrizinha aqui. Então, força é ml T menos 2. O que a gente coloca aqui então? Força M. M é 1. Para força, o L também é 1. E o T para força é menos 2. Tá? ml dividido por T quadrado. O D. O nosso D é só L. Então, M vale 0, o L vale 1 e o T 0. Velocidade. L vezes T a menos 1. Então, L elevado a 1 e T elevado a menos 1. E 0 aqui no M. Rho é M, 1, volume. Volume, comprimento ao quadrado. Só que tá dividindo nossa massa. Então fica o inverso disso. Menos 3. E 0 no T. Viscosidade dinâmica. M vale 1, L vale menos 1 e o T vale menos 1. Maravilha. Por que eu estou fazendo essa matriz aqui? Primeiro, porque é importante a gente ver se a gente está mexendo aqui com alguma grandeza com alguma variável, né? Força, diâmetro, velocidade, por exemplo, que é linearmente dependente. Como assim? Nesse caso, eu não tenho. Mas se eu tivesse aqui, junto com as minhas variáveis, a área do tubo, a área seria representada como, né, massa 0, L 2, né, porque é metro quadrado, não é SI, e T 0. A gente vê que o diâmetro e a área são 2 parâmetros linearmente dependentes, porque a área é o diâmetro ao quadrado, né? Não é necessariamente o diâmetro ao quadrado, mas a relação deles é o comprimento ao quadrado. Então são 2 variáveis que elas são linearmente dependentes. Então a gente não pode levar isso em conta na hora de fazer essa análise de grupos π, tá? Então, só complementando aqui em cima, onde eu defini que o nosso n era o nosso número de variáveis igual a 5, tem que ser variáveis linearmente independentes, tá bom? São variáveis que elas não podem ser uma soma escalar de outras variáveis, tá? Então, isso aqui é um primeiro fator importante a ser levado em conta. O segundo é que o que vai acontecer agora, a gente tem que escolher 3 variáveis. 3 variáveis e essas 3 variáveis que a gente escolher, elas não podem ser adimensionais. Ou seja, nesse caso, eu vou começar escolhendo aqui D, V e Rho. D, V e Rho, a gente já nota que se somar tudo aqui, não vai dar M0, L0 e T0. Porque a gente vai ter T menos 1, L vai ficar menos 1 e M1. Então isso aqui já não forma um adimensional. Então, a análise que eu estou fazendo aqui, ela a princípio ela pode dar certo. A análise pode me levar a um grupo π. Por que pode? Porque nem sempre isso vai acontecer.
Se não acontecer, pelo método que eu vou mostrar, você tem que tentar de novo. E de novo, até conseguir encontrar um grupo π, tá bom? Então, primeiro eu vou analisar D, V e Rho. Bom, como eu vou fazer isso aqui? Bom, eu sei que o meu Rho D, V multiplicado com alguma outra variável tem que ser um número adimensional. Eu vou escolher aqui a força de atrito, porque eu quero saber justamente como que a força de atrito muda em função dessas outras variáveis aqui. Então, vezes força de atrito. Tem que ser um número adimensional. Um número adimensional significa que no meu sistema MLT, tudo é elevado a zero. Tá? Ou seja, é uma grandeza adimensional. Qual o próximo passo? Saber quais são os números elevados aqui em cima de cada um desses parâmetros que fazem com que essa expressão aqui seja verdadeira. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso mais uma vez? A gente vai escrever Rho dV de novo em função das unidades básicas e F também. Só que dessa vez, Rho, D e V, elas estão elevadas aqui a algumas constantes que eu não sei quanto que é a princípio, mas a gente vai descobrir agora. Então, começar aqui pelo Rho. Rho é M, L menos 3. Né? Eu vou usar essa matriz aqui. Rho é M, a primeira, vezes L, a menos 3. E isso aqui está sendo elevado a uma constante A, que eu não sei quanto que é. O D, que é o diâmetro, ele só é L, a primeira. Mas esse L, a primeira, está sendo elevado a uma outra constante que eu não sei qual que é. Então, B. A velocidade, ela é L, T menos 1. Então, L primeiro, T menos 1, elevado a uma constante C. E a minha força de atrito, ela é M1, L1, T menos 2. E nenhuma constante aqui em cima, porque eu quero saber como que esse parâmetro varia em função desses outros três. E isso aqui tem que ser uma dimensional, ou seja, no final de todo esse produto, eu tenho que ter M0, L0 e T0. Tá bom? E agora, como que vai funcionar? A gente tem que resolver um sisteminha aqui, né? Vamos ver se você já consegue enxergar. Vamos ver primeiro o nosso M, tá? Fazer análise só pro M. Jogando esse A aqui em cima para dentro desse produto, a gente tem, só olhando o M por enquanto, tá, gente? Então, M vezes, elevado a 1 vezes A, né? Então, propriedade de exponencial, você só joga para dentro. Então, M vezes A, M elevado a A. Onde mais tem M? Aqui na força. Vezes M a primeira, tem que ser igual a M elevado a zero. Olha só, né? A gente consegue tirar o log de M para todos esses M's aqui ir embora. E a gente fica com A mais 1 tem que ser igual a zero. Ou seja, A é igual a menos 1. Entendeu? Então quer dizer que essa primeira constante aqui, A, ela é igual a menos 1. Tá bom? Para encontrar as outras constantes, é só continuar fazendo essa brincadeira. Dessa vez eu vou fazer direto aqui, tá? Eu não vou colocar esses L's e os T's, que nem eu fiz com o M aqui embaixo. Então agora vamos analisar aqui o L. L elevado a menos 3 elevado a A, ou seja, menos 3A, vezes 1 elevado a B, ou seja, 1 vezes B, vezes L aqui também, 1 elevado a C, então fica C vezes 1 também, C. E aqui é L vezes 1, aqui é tudo mais, tá? Desculpa, eu tava colocando produto aqui, sem querer. E aqui L é a primeira, então fica só 1. Isso aqui tem que ser igual a 0, porque, de novo, o L tem que ser uma dimensional também. Esse sistema aqui eu vou resolver depois, tá? Porque ainda está faltando uma variável, a gente só descobriu A até agora. E a variável T, para T a gente tem menos 1 elevado a C, ou seja, menos C, e menos 2 aqui, né? Menos 2T, T elevado a menos 2.
isso aqui também tem que ser igual a zero. Opa, aqui a gente descobriu que C é igual a menos 2. Perfeito? Beleza, então a gente tem A, a gente tem C, a gente consegue encontrar aqui o B por meio dessa outra equação aqui, tá? Substituindo tudo, a gente encontra, então, que esse B ele vai ser igual a menos 2, tá? Menos 2? Deixa eu ver de novo. Menos 3 fica 3, C é menos 2, então 3 menos 2 dá 1, 1 mais 1, joga pro outro lado, menos 2, isso mesmo. Então, aqui estão todas as minhas variáveis, todas as minhas constantes que estava faltando descobrir para saber qual que é o meu adimensional. Então, ó, vamos ver como é que fica. Então, nosso primeiro grupo π, ou seja, nosso primeiro adimensional, ele vai ser FA, deixa eu colocar aqui, FA, e todas essas constantes estão negativas, né? Então, ou seja, eu estou vendo isso aqui como sendo o inverso. Então, eu já vou dividir aqui. Rho elevado a A. Rho elevado a A. Só que o A já está embaixo, então fica Rho a primeira. D elevado a B. B é menos 2, só que já está embaixo, então fica D segunda. E V menos 2 também. Então, V a segunda. Pronto. Esse aqui é o meu adimensional, tá? Envolvendo a força. Então, o meu primeiro grupo π, que eu descobri, que pode ser encontrado, né, através dessas variáveis, é essa aqui. Tá bom, gente? Isso aqui é o nosso grupo adimensional. Se a gente fizesse a mesma coisa, só que ao invés de usar a força, a gente usasse a viscosidade dinâmica, então, Rho, V, D e Mi, a gente ia encontrar o grupo π2. E o π2 vai ser Rho vezes D vezes V sobre Mi, que é o número de Reynolds. Tá? O Reynolds nada mais é do que um grupo π. Entenderam? E para encontrar cada um desses grupos π, vocês têm que ficar fazendo teste, de ficar mudando de uma variável para outra até encontrar uma que dê certo. Ah, Matheus, como você sabia que usando F, Rho, D, V ia dar um adimensional certinho? Porque eu sabia. Se eu não soubesse, eu teria que fazer o teste. Se eu não conseguisse fazer, então provavelmente as variáveis que eu escolhi, elas não vão gerar um grupo adimensional. Então eu tenho que partir para outra e para outra, tá? Essa é a ideia de você usar o teorema π para encontrar números adimensionais, tá bom, gente? Super tranquilinho, não é difícil, tá? Uma vez que você entende como fazer para encontrar essas dimensões básicas, você é só aplicar esse método aqui e você consegue encontrar os outros, tá? Ele pode ser um pouco trabalhoso se você não tiver um pouco da manjinga, por assim dizer, de saber quais variáveis você tem que usar para encontrar um número adimensional. Então eu recomendo que você faça alguns exercícios, tá? Acho que uns 2, assim, 3, só para você, sabe, fazer na prática mesmo, já é o suficiente na minha concepção. E deslanchar na prova, tá bom, gente? Não é uma parte difícil, isso aqui é uma coisa bem tranquila. E confio em vocês para arrasar na prova nessa matéria, beleza? Bom, gente, só para finalizar, então, vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Primeira coisa foi dimensões básicas, né? É o jeito que a gente consegue expressar várias grandezas físicas de uma maneira única, de uma maneira que a gente consegue analisar tudo de uma maneira só para conseguir chegar a algum lugar quando a gente vai tratar de análises adimensionais, tá? De números adimensionais. Então, lembrando, sempre que a gente tiver uma grandeza, tentar sempre trazer para as dimensões básicas se a gente quiser encontrar um número adimensional. Quais são as dimensões básicas? Só lembrando, massa, comprimento, tempo e temperatura, tá? Provavelmente na prova vocês só vão usar essas 3 primeiras. O θ não costuma cair, mas se cair vocês têm a noção também de que esse é o símbolo do θ se vocês forem tentar montar a matriz dimensional e tentar encontrar as dimensionais ligadas ao θ, a temperatura. Segunda coisa, né, a gente viu alguns exemplos de grandezas e como a gente consegue escrever essas grandezas nas dimensões básicas. Então força, lembrando, né, que é massa vezes aceleração, e a gente destrinchou a aceleração com comprimento e tempo. A mesma coisa para viscosidade dinâmica, né? A gente viu que viscosidade é Pascal vezes segundo no SI, aí a gente teve que destrinchar Pascal em Newton por área, e aí por fim a gente transformou Newton em força, que a gente já tinha visto antes, e aí ficou tudo nas dimensões básicas. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Se você não souber
de alguma coisa, por exemplo, eu não citei aqui, por exemplo, viscosidade cinemática. Mas sempre que viscosidade cinemática tem alguma associação com Rho e com Mi, né? Então você também consegue encontrar viscosidade cinemática em função disso. Mas, de novo, se tiver alguma unidade, né, alguma grandeza que você não saiba qual que é o SI, né, para aquilo, para conseguir transformar em dimensões básicas, você pode sempre procurar no Google, agora que está sendo EAD, né? Mas na prova eu acho que as principais são essas. Se tiver alguma coisa longe disso, provavelmente o professor vai colocar na prova, tá? Então, fiquem tranquilos. E por fim, né, a gente falou um pouco de coeficiente de Reynolds, e esse adimensional ele fala pra gente um pouco sobre como pode estar sendo a modelagem daquele escoamento, então se ele é turbulento, se ele é laminar, se ele é transitório. Lembrando que laminar é aquele escoamento em que as partículas elas seguem uma linha de corrente mais definida, você consegue prever onde que aquela linha de corrente vai passar. O turbulento não, turbulento as partículas se movem de maneira aleatória, a gente não consegue prever muito bem para onde que está sendo aquele movimento, né? Geram vórtices, etc, enfim. E também tem o transitório, que é uma mistura dos dois, né? Lembrando, Reynolds abaixo de 2000 laminar, Reynolds acima de 2400 turbulento, entre 2 e 2400 transitório. Isso é uma... inclusive esses números que eu tô falando, tá? 2000, 2400, é o que eu usei pra minha prova. Se o seu professor na prova colocar aqui... assim, lembrando que Reynolds acima de 3000 é turbulento, então você assume que é 3000. Tá? Esse número pode variar bastante, mas eu sempre assumi como sendo 2000 e 2400. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, gente. Muito obrigado, viu? Próxima aula a gente vai chegar aqui com um pouco de equações de Bernoulli, brincar um pouco com elas, tá? Falar de tubo de Pitot, e aí vai estar acabando já as matérias dessa prova 1 de McFlu que vai ter aí na semana que vem, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau, tchau. Isso é tudo bem, pessoal.